Bom, pronto. Voltamos e vamos lá então concluir essa parte aí da escola das relações humanas, da abordagem comportamental. Vamos falar agora da teoria comportamental. A gente viu a escola das relações humanas, viu que ela teve seus limites, mas ela foi extremamente importante porque ela deu esse pontapé inicial para um olhar para as pessoas, né? Uma teoria ou uma escola de pensamento seguinte buscou ampliar essa visão, né? Partindo de um pressuposto de que o homem ele não é só essa dinâmica social dentro da organização, mas ele passa a ser visto como um ente, né? Um indivíduo muito mais complexo que isso. Ele não está apenas dentro da organização, ele está no mundo, fazendo parte de vários mundos, né? Portanto, a sua relação não é exclusivamente com a organização, mas ela dentro de um sistema, de um universo de mundo muito mais amplo. Então, imagina, por exemplo, que só aí a partir desses avanços, né? Então provavelmente pós Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a falar de que pessoas podem ir mal no trabalho porque elas estão preocupadas com filhos doentes em casa, né? Por quê? Porque só então começa a se enxergar que as pessoas elas fazem parte de um contexto muito mais amplo do que apenas as organizações. Então, sim, o foco na análise da teoria comportamental ela passa a ser, né, no comportamento dos grupos nas organizações, mas agora não é só enxergando fatores que podem motivar elas dentro da organização, dentro das suas relações sociais informais, a trabalharem, mas que aspectos ainda mais amplos do que só essa relação interpessoal, elas são fatores de motivação e orientação para um clima favorável de produtividade dentro das organizações, né? É com base, talvez, nesse momento que a gente tenha hoje empresas muito preocupadas é, com os filhos de mães funcionárias. Então, algumas empresas até hoje têm uma creche particular para cuidar dos filhos pequenos das funcionárias mulheres, né, para que elas possam trabalhar mais tranquilas, seguras e que elas se sintam num ambiente extremamente positivo, que elas sejam gratas à empresa que elas trabalham, né? Ah, então a gente começa, por outro lado, a gente começa a enxergar também a partir da abordagem comportamental uma outra importância, sendo as pessoas motivadas por aspectos diferentes e distintos, é importante que haja uma capacitação cada vez maior dos seus líderes, das suas gerências, que entendam delegar funções, mas explicar para as pessoas também cada vez mais é, a importância e o papel de cada uma delas dentro desse processo. O que a gente vê dentro desses estudos que avançam as relações humanas e que fazem parte de uma abordagem comportamental é que se descobre ou se percebe cada vez mais que as pessoas elas são motivadas por N razões ou N motivos a trabalhar e a cooperar socialmente dentro do ambiente de trabalho, dentro das equipes. Então, se desenvolve muito dentro desse período o processo comunicacional, né? Se observa a importância, se observa como as pessoas tomam constantemente decisões em todos os níveis. É lógico, a gente já falou isso, né? Que diretores de uma empresa tendem a tomar decisões estratégicas, ou seja, eles tomam decisões que dizem respeito à condução da empresa no médio e longo prazo, aonde a empresa vai, aonde ela quer chegar, quais resultados ela quer obter, né?
que o nível intermediário, um nível mais tático das coordenações, visam atingir as metas e os objetivos pontuais, né? Então, é parte deles ter que tomar a decisão com relação ao que as suas equipes têm que fazer, quais são. Mas o nível operacional, os supervisores e o pessoal de cada departamento também tomam suas decisões. Até o indivíduo tem a sua decisão. Ele tem que decidir se ele vai trabalhar ou se ele não vai trabalhar, se ele, como ele deve participar, né? Então a gente começa a ver justamente nessa abordagem comportamental, nessas escolas que avançam, uma preocupação muito grande com a liderança. Uma liderança que acaba desenvolvendo diferentes estilos de comportamentos, com mais autoridade, com menos autoridade, e vão sendo exercidas conforme as características da organização, do departamento, da sua equipe, das necessidades internas de cada um. Ou seja, vão se desenvolvendo a importância do conhecer os problemas individuais para se propor soluções individuais e coletivas para que todo mundo se motive a trabalhar. Então a gente começa a ver como contribuição dessa escola a questão da motivação individual, né? E aí como a liderança é importante nisso e como a comunicação é importante nisso, porque a partir dessa abordagem comportamental que se verifica, que se desenvolve a comunicação não só mais de delegar funções, faça isso ou faça aquilo, mas cada vez mais as empresas começam a estabelecer comunicações que são muito mais esclarecedoras e dinâmicas, mostrando por que está se delegando cada uma dessas funções, mostrando por que precisa, ou seja, estabelecendo processos de responsabilidade para cada pessoa. Os funcionários acabam sendo envolvidos num processo, de modo que eles se sintam parte importante na tomada de decisão e que eles decidam agir, né? Então se desenvolve aí a partir dessa escola o RH das empresas, os recursos humanos para escolher bem as pessoas e os líderes, mas também treinar e preparar essas pessoas. E aí onde a gente começa a ver o desenvolvimento de práticas, né? De práticas como a da participação, ou seja, as dinâmicas que desenvolvem as equipes, como eu falei, desenvolvimento da questão da autonomia de cada um, de tomar decisões, o discurso da iniciativa individual, ou seja, o treinamento para preparar as pessoas para serem proativas, sabendo ou conhecendo a cultura da empresa, aquilo que elas precisam fazer, que elas se adiantem, né? De forma com que a produtividade ela seja valorizada pelo esforço, pelo desempenho humano, né? Então essas são características que a escola da abordagem comportamental contribui e muito para os conceitos de administração, né? Depois disso, a gente tem algumas outras escolas que vão se seguir. Uma delas é a teoria de sistemas e o enfoque contingencial, né? Justamente eles passaram a surgir pós Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento das ciências, mas também das tecnologias, novas ferramentas, novas formas e processos. Então a gente já não tinha mais aquela possibilidade de uma fábrica gigantesca que fazia um único automóvel, mas a guerra e a necessidade de desenvolver fábricas mais rápidas nos trouxe o desenvolvimento de tecnologias que permitia a gente a criar linhas de produção sob medida para situações mais específicas e empresas mais modulares que podiam se organizar de formas diferenciadas, né? Então a gente pode dizer que dentro desse contexto aí
da Segunda Guerra Mundial e desenvolvimento das ciências, não só agora as ciências humanas e psicológicas que começaram lá um pouco antes, não só da economia, mas agora a gente tem também o desenvolvimento das engenharias, junto com a necessidade de se adaptar, né, à guerra. Ah, e dentro dessa necessidade de se adaptar à guerra, a gente pensa num seguinte pressuposto, né? A organização agora já não é mais um sistema fechado que produz tudo, mas passou a ser entendido como um sistema aberto, ou seja, a empresa ela tem uma função, um objetivo, uma finalidade, mas ela não precisa fazer tudo sozinha, né? A gente pode dizer que contribuiu com isso, com a Segunda Guerra Mundial, porque muitas fábricas que eram de roupa ou disso ou daquilo outro passaram a fazer partes de um processo, então foi se desenvolvido. De repente, empresas, fábricas de roupas passaram a fazer uniformes dos soldados, mas passaram a fazer também o assento do carro, e aí máquinas de lavar roupa passaram a fazer a lataria do carro e o motor disso, o motor daquilo, mas as fábricas de motores ainda fabricavam o motor, o coração do carro, a suspensão, e aí depois juntava-se tudo e pronto, a gente tinha o carro para a guerra, né? E isso foi levado depois para as organizações, entendendo que as organizações não precisavam mais ser sistemas abertos ou sistemas em si fechados, que tinha começo, meio e fim tudo lá dentro, mas que podia ser o sistema aberto, ou seja, que a sua linha de produção ela podia ser compartilhada com outras organizações, servindo aí ou agilizando esse processo. Então a gente tem aí dentro dessa teoria ou dessa escola mais recente, a gente tem um foco justamente que se amplia agora, não se olha mais só para uma organização, para uma empresa, mas a gente tem um foco que é da organização, a gente olha o sistema, ou seja, como é que ela se conecta com outras empresas, estabelecendo um sistema, né? E a integração com o ambiente que ela se insere, ou seja, com os contextos econômicos, sociais, demográficos, né? Que acabam influenciando a estrutura da organização. Ok? Entenderam isso? Bom, então vamos lá, Então a gente já viu aqui, né, que a teoria dos sistemas entende que a organização é um sistema aberto, ou seja, um conjunto de funções diferentes que se organizam e que ela não precisa se encerrar em si, até porque ela não se encerra em si. Por exemplo, uma empresa precisa produzir algo. Esses insumos dessa empresa precisam vir de algum lugar, né? E uma vez produzido, esse bem ele precisa ir para um canal intermediário de venda que vai vender para ele, e quanto mais ele vender, mais tende a comprar de volta, né? Assim como essa empresa, ela talvez precise de desenvolvimento com políticas públicas para que ela ganhe concessões e melhorar a sua estrutura dentro do mercado, que ela consiga dentro dessas políticas redução de custos de investimento tributário, que ela precisa auxiliar a sociedade para ser bem vista como empresa. Então a gente começa a ver que essa ideia de sistemas abertos não é uma ideia tão limitada a algumas organizações, mas todas as organizações podem ser vistas como tal e precisam se relacionar. É lógico, a gente já tem aí outros exemplos de grandes empresas, montadoras de automóveis, que hoje trabalham com várias outras fábricas, como satélites, assim, que vão produzindo peças e entregando, e aí lá eles vão montando o carro e tudo mais. Mas uma pequena empresa, né, que tem que comprar insumos, que tem que ter um pessoal para ajudar a fazer o marketing de forma externa, que tem que ter um pessoal para fazer a distribuição do produto, acaba sendo também um sistema aberto, porque ela tem uma interdependência com outras organizações, né? E aí qual é o enfoque interessante dessa teoria dos sistemas?
é que para essas melhores relações